eu me interessei pela área de dados, assim, no final da faculdade, mais assim, né? E aí eu, terminando a faculdade, eu comecei um MBA em ciência de dados e tudo mais, só que ao mesmo tempo eu estudava para concurso, ainda estudo, mas eu comecei a ver a possibilidade talvez de migrar para a área de dados meio que definitivamente, assim, sabe? Uhum. Que o mundo dos concursos é um pouco complicado emocionalmente de lidar, e eu me interesso bastante também pela área de dados e tudo mais. Só que aí, no começo, eu estava muito perdido, assim, de como entrar. Muitas... Tem muitas vagas disponíveis, mas, assim, é difícil saber qual aplicar, as melhores estratégias e tudo mais, e aí eu ficava muito perdido. E aí eu me deparei com o seu perfil, com alguns posts seus, e achei bem interessante e tudo mais. E eu vi uma possibilidade de uma ajuda, né, com a sua mentoria. E, e aí eu contratei a mentoria e tal, e tem sido muito bom, assim, mudou muitas coisas que eu tava... Porque antes de contratar a mentoria, eu acho que nem foi tanto tempo, assim, que eu tava ativamente buscando por vaga, sabe? Acho que deu menos de 2 meses, assim, que eu tava ativamente buscando e tal, mas já me sentia muito perdido e sem retorno, né? E aí eu contratei a mentoria e já logo no início tiveram bastante mudanças, assim, do que eu estava fazendo, do meu currículo, de como usar o LinkedIn, de estratégias e tal, ser mais ativo no LinkedIn, e também depois como se portar em entrevistas e tudo mais, né? Então tem sido muito bom, assim, e eu acho que eu comecei a colher os frutos, assim, mais nas últimas 2 semanas, talvez, E depois, de depois ter... daquele feedback, né? Porque você não estava tendo resultado, aí eu pedi para o Thiago Isso. rodar contigo o formulário e a gente identificou alguns pontos que você não estava conseguindo ainda, não estava claro para você ainda, né? De coisas para fazer, não foi Exato. isso? Sim, e aí depois daquele feedback, já logo depois eu recebi na verdade, assim, foram duas respostas. Uma foi pela GUP, Olha, surpreendentemente. Foi pela GUP, assim. Na verdade, eu nem sabia que era por lá, porque a moça me chamou por WhatsApp, e aí eu nem lembrava que eu tinha me inscrito nessa vaga. E aí depois que eu fui ver que era na GUP, assim. E aí ela me chamou e no mesmo dia ela quis marcar uma entrevista, assim. E aí eu meio que fui na entrevista no mesmo dia, sem muito preparo, assim, porque foi do meio do nada. Mas eu acho que eu até acabei me saindo bem, assim, na entrevista. E aí, sexta-feira, agora, uma moça me chamou no chat do LinkedIn, uma recrutadora, diretamente, sem eu ter me candidatado, assim. aí É, sim, e aí também falou que queria fazer uma entrevista comigo, a recrutadora, e aí eu pedi para ser segunda-feira, para eu ter mais tempo para me preparar e tudo mais. E, e aí foi isso, assim. Aí eu tenho a entrevista hoje às 3. legal, legal. Aí você já conseguiu assistir aos 4 vídeos, já fez os, os 4 resumos, né? Sim. Maravilha. E aí vamos simular aqui agora essa parte de entrevista que eu estou entendendo que é comportamental, certo? Pelo que eu entendi, sim, porque é uma recrutadora, não é uma Uhum, gestora. uhum. Então eu acho que vai ser mais nesse sentido, assim, de soft Aí, skills. certo. Aí só recapitulando aqui a questão de números, né? 2 meses tentando sozinho, contratação mesmo com medo, achei interessante isso. E aí depois de uns 40 dias aplicando, 2 convites para entrevista, sendo uma sem você ter se candidatado e outra GUP, Sim, está participando de 2 entrevistas e hoje você já se sente mais confiante já, então, né, Otávio? sim, bem mais confiante. Antes de eu contratar a mentoria e tudo mais, não tinha tido nenhum feedback ainda, né? Se aplica para vagas e tudo mais, e nada, assim. E aí, essa última de ter uma recrutadora me chamando diretamente no chat do LinkedIn foi, sim, validou ainda mais, eu acho, esse trabalho de mudança, né? Isso. Então, Quando a gente consegue fechar o mínimo do método, aí o resultado vem bem ligeiro, né? Graças a Deus. Aí eu preciso te
não é obrigatório, naturalmente, né? Você é livre, né? Mas eu queria perguntar para você se você se importa da gente fazer esse recorte desse seu depoimento e divulgar Não, no YouTube para motivar. tranquilo. Legal. Porque essa a sua experiência, ela motiva, né? Ela inspira muita gente, né? Então, Sim. parabéns aí pela aplicação do método, pelos resultados que já estão chegando. Obrigado. Vamos lá, vamos simular então a sua entrevista. Então, beleza. A parte de ATS, ao que tudo mostra, você já superou.